Canal Papo de Arocho para a gente trocar aquela ideia na moral. Mais uma vez, estamos aqui de novo, outra vez. Bem, no nosso escritório aqui, hoje invertido. Bem, algo que já virou tradição no nosso momento reflexão. Pega legal essa visão. O espelho de Oxum existe para que você se olhe nele e veja realmente quem você é. Quem você é de verdade. Então faça uma reflexão diante de um ditado afro-brasileiro que vem da religião de matriz africana, que vem dessa deusa chamada Oxum, muito cultuada pelo povo banto. Beleza? Faça essa reflexão. Nós estamos aqui para falar um pouco de novo sobre o conceito de dignidade e a dificuldade que nós brasileiros temos em entender isso. E tudo sempre parte do meio político, porque o poder político foi criado por uma sociedade organizada e, consequentemente, criou o tal do Estado, que controla todos nós de uma maneira ou de outra, certo? Antes de tudo, um momento histórico. Não sei se você já escutou falar, e se já escutou, se sabe realmente quem foi Joaquim José Breves. Ele teve uma média de 6.000 escravos. Breves acompanhou Dom Pedro I na comitiva quando foi proclamada a independência. Ele fazia parte da Guarda Nacional e, inclusive, ganhou títulos por isso. Dono de diversas terras aqui no litoral brasileiro, principalmente onde é a Costa Verde, Mangaratiba, Rio das Flores. Aí depois ele foi correndo o estado do Rio de Janeiro. Barra Mansa, Barra do Piraí, Vassouras, Valença, todos esses municípios, principalmente também aqueles que estão no Vale do Paraíba, fizeram parte das fazendas de Breves. Breves, quando morreu, deixou em seu testamento uma fazenda para os ex-escravos, certo? Entretanto, nesse território que já pertenceu a Breves, que engloba diversos municípios, desde a Costa Verde até o interior, até o Vale do Paraíba, onde tiveram as fazendas cafeeiras, foram concentrados diversos quilombos. Tivemos quilombos em Mangaratiba, tivemos quilombos em Valença, em Conservatória, Barra Mansa, tivemos quilombo na Serra do Mar, todos provenientes, todos nascidos diante das fazendas de Breves, certo? A gente, para falar sobre território quilombola, tem que entender o que é de fato do povo brasileiro, E aí vem de novo o princípio da dignidade, certo? Porque essas pessoas que um dia foram escravizadas deram origem à nossa cultura. Por exemplo, o jongo, o calunga, flor de mina, certo? Samba de pau, que é uma vertente da capoeira e vem exatamente daquela localidade ali do Vale do Paraíba, onde, mais uma vez repito, tiveram quilombos, onde o povo quilombola cresceu e fomentou essa cultura que todos nós conhecemos hoje. Então, o mínimo que essas pessoas devem ter se chama dignidade. Quando nós falamos de povos originários, estamos nos referindo à dignidade. E a dificuldade que temos de entender essa palavra, o direito de você cultuar a sua religiosidade, que inclusive é um pilar da sustentação do conceito de dignidade, a autonomia da vontade. Nós temos o valor intrínseco, a autonomia da vontade e o valor social da pessoa humana, certo? O que sustenta o conceito de dignidade igual a igualdade, isonomia, proporcionalidade. E a dificuldade que temos hoje devido à falta exatamente de cultura, fomentar a cultura e explicar para esse povão aqui do Brasil, até porque existe a Lei 10.639/03, o que é a história e a cultura afro-brasileira, certo? E como ela faz parte do nosso dia a dia. E como essas pessoas não têm os seus direitos respeitados.
Bem, semana passada, eu passando os olhos em algum desses grupos, desses milhares de grupos que tem no meu telefone celular, uma senhora fez uma denúncia. Ela disse que foi expulsa do seu terreiro, que também era sua casa, sua residência, em Nova Iguaçu, diante de uma guerra entre facções. E ela disse que não foi a única. Outro terreiro a 200 metros dela também sofreu a mesma violência. Isso é violência. Isso faz parte do conceito de violência urbana. Isso diminui a qualidade de vida do povo fluminense. Isso diminui a qualidade de vida do povo brasileiro. Isso entra na estatística, ou deveria entrar na estatística que cria, né, esses números relacionados a dados criminais. Mas será? Será que isso é levado a sério? Não é levado a sério. Eu participei da CPI da intolerância religiosa, eu estava lá, e conversando com alguns parlamentares à época, né, e outras pessoas que fizeram parte, né, de todos os debates, eu escutei um deputado, inclusive, falar, e ele representa a matriz africana. Representava, aliás, né, mas a família representa, que não existe violência religiosa aqui no Rio de Janeiro. Isso é uma falácia. Porra, ele não conhece os números. Ele não conhece os números, ele não observa a realidade prática do nosso país, onde nós não respeitamos o conceito de dignidade. O mais triste de tudo isso é que as pessoas que também fazem parte dos grupos, né, dos movimentos, né, dos coletivos de matriz africana, não estão preocupados com esse tipo de situação, que é a realidade. O respeito aos direitos fundamentais, / dignidade, / direitos humanos. Aquilo que foi declarado lá em 1948, em dezembro de 1948, e que não é respeitado aqui no Brasil. Em muitos países, e aqui no Brasil não é respeitado. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Do mesmo jeito que nós temos um Congresso Nacional que atualmente, né, cisma em debater direitos fundamentais e dignidade com o protetor da Constituição Federal de 1978, o STF, a nossa Suprema Corte, que está descrito lá no artigo 102, no texto do artigo 102 da nossa CF/88. O STF protege a nossa Constituição Federal, consequentemente, protege principalmente os direitos fundamentais que são protegidos por cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4. Mas isso não acontece de fato. Essa não é a realidade. Uma realidade que deveria ser uma irrealidade, mas está acontecendo lá no Congresso Nacional, a nossa casa bicameral, que fala sobre tal equilíbrio dos poderes, 55/23. Bem, o nosso legislativo já tem um poder das galáxias. Ele corta a cabeça do executivo a hora que quiser. Vou dar alguns exemplos para você. Ele derruba veto do presidente. Ele não aprova a medida provisória, que está lá no artigo 62, que tem prazo de 120 dias. Ele susta atos do executivo, julga crime de responsabilidade do presidente. Essa PEC do equilíbrio, ela deveria, na verdade, ser chamada de PEC do desequilíbrio, ou PEC da vingança. Porque o sustentáculo da nossa democracia está diretamente relacionado ao judiciário, ao STF, porque o legislativo, nesse tal presidencialismo de coalizão, ou, de certa forma, subordinado ao legislativo, está nas mãos do Congresso Nacional, totalmente. Mas nessa busca pelo equilíbrio, cuidado, o Congresso Nacional está querendo, na verdade, ganhar a supremacia em dois poderes, executivo, que ele já tem, e o judiciário. Ele quer explodir Montesquieu. Né? Ao mesmo tempo que ele quer explodir Montesquieu, principalmente ele quer explodir o quê? O poder constituinte originário, que não pertence ao legislativo. Porque se pertencer ao legislativo, a gente pode queimar a nossa Constituição Federal de 1988. Tudo isso para impor a sua vontade, a sua ideologia, e nada mais do que populismo. Tudo que a bancada que está no Congresso Nacional hoje, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, em maioria, que veio de um governo anterior,
e que agora tenta de qualquer maneira, arrebentar com o atual governo, não fazendo nada que seja proveitoso, e sim procurando fazer espetáculo para ganhar o seu público, público esse que é violento, é o público brasileiro, nós somos violentos, nós somos preconceituosos, nós somos tudo isso. Nós temos dificuldade de sociabilidade, essa é a realidade do brasileiro. Esse público vai aplaudir, o público reacionário, o público que diz que dia 8 de janeiro não existiu, o público que diz que aquilo lá foi uma mentira, ou então foi uma verdade fomentada pelo atual governo que queria dar um golpe contra si mesmo. Enfim, tudo isso, cuidado, porque se você bate palmas para isso, amanhã, caso qualquer proposta dessa aqui interfira diretamente na dignidade da pessoa humana, consequentemente nos direitos fundamentais, consequentemente tenta quebrar uma cláusula pétrea, pode virar contra você mesmo. Porque você não sabe o dia de amanhã. Ninguém nessa terra é perfeito, ninguém nesse Brasil é perfeito. Aliás, vivemos num país de diversidade. Certo? Cuidado em buscar perfeição se você não tem perfeição em si mesmo. Precisamos fazer algo e observarmos se isso realmente é uma democracia. E detalhe, será que as democracias estão morrendo? Ou será que elas nunca viveram de verdade? Eu sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.